Bem-vindo ao canal Bíblia pela Fé. Imagine um homem simples, mas cheio de coragem, que desafiou reis, confrontou falsos profetas e foi usado por Deus para realizar milagres impressionantes. Hoje, vamos mergulhar na história de Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Prepare-se para uma jornada cheia de fé, desafios e demonstrações do poder divino. Já pensou no que é preciso para ser tão ousado diante do mundo quanto Elias foi? Essa história vai inspirar você a refletir sobre sua própria fé. A história de Elias começa num período sombrio para o reino de Israel. O rei Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel, havia introduzido o culto a Baal e a Será, deuses pagãos adorados pelos fenícios. Jezabel, uma mulher astuta e implacável, não só trouxe a idolatria, mas perseguiu os profetas de Deus, tentando erradicar o verdadeiro culto ao Senhor. Elias, um homem de Tisbe, na região de Gileade, foi levantado por Deus como um profeta para confrontar esse cenário. Sua primeira aparição foi diante do próprio rei Acabe, a quem declarou em nome do Senhor que não haveria chuva nem orvalho na terra por anos, até que ele dissesse: essa seca era um julgamento direto de Deus contra o falso deus Baal, que era considerado o responsável pela fertilidade e pela chuva. A coragem de Elias em proclamar essa mensagem foi apenas o início de uma missão que marcaria sua vida. Após anunciar a seca, Elias foi instruído por Deus a se retirar para o ribeiro de Querite, um local isolado onde ele seria sustentado de maneira milagrosa. Lá, ele foi alimentado por corvos que traziam pão e carne diariamente, enquanto bebia água do ribeiro. Esse período de solidão não era apenas uma medida de proteção, mas também um tempo de preparação espiritual. Deus estava moldando o caráter de Elias, ensinando-o a depender exclusivamente de sua provisão. No entanto, com o passar do tempo, o ribeiro secou devido à seca que Elias havia profetizado. Nesse momento, Deus novamente interveio, ordenando que Elias fosse a Sarepta, na região de Sidom, onde encontraria uma viúva para sustentá-lo. Essa ordem foi um teste de fé, pois Sarepta ficava no território de Jezabel, em meio a um povo idólatra. Quando Elias chegou a Sarepta, encontrou uma viúva recolhendo gravetos. Ele pediu água e um pedaço de pão, mas a mulher, em profunda angústia, revelou que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficientes para preparar uma última refeição para ela e seu filho. Elias, no entanto, a desafiou a confiar na palavra de Deus, garantindo que a farinha e o azeite não se esgotariam até que a chuva voltasse à terra. A viúva, movida pela fé, obedeceu, e o milagre aconteceu. A provisão nunca faltou durante toda a seca. Mais tarde, o filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. Em desespero, ela questionou Elias, mas ele levou o menino para um quarto e clamou ao Senhor. Após 3 súplicas fervorosas, Deus trouxe o menino de volta à vida, mostrando que ele é o Senhor tanto da provisão quanto da ressurreição. Esse evento fortaleceu a fé da viúva e consolidou Elias como um profeta poderoso de Deus. Após 3 anos e meio de seca, Deus ordenou que Elias se apresentasse novamente a Acabe. Elias desafiou os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá para um confronto no Monte Carmelo. A proposta era simples. Cada grupo ofereceria um sacrifício ao seu Deus, e o Deus que respondesse com fogo seria o verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram, gritaram e se cortaram o dia inteiro, mas nada aconteceu. Elias, por sua vez, restaurou o altar do Senhor, usou 12 pedras representando as tribos de Israel e encharcou o sacrifício com água. Ele orou ao Senhor, pedindo que demonstrasse seu poder para que o povo reconhecesse que ele era o único Deus. Imediatamente, o fogo do Senhor desceu, consumindo o sacrifício, a madeira, as pedras e até a água. O povo caiu com o rosto em terra, declarando: "O Senhor é Deus." Nesse momento, Elias ordenou a execução dos profetas de Baal e, ao orar novamente, a chuva voltou à terra, encerrando a seca. Apesar da vitória no Monte Carmelo, Jezabel, enfurecida, ameaçou a vida de Elias e ele fugiu para o deserto. Lá, exausto e desanimado, pediu a Deus que tirasse sua vida, sentindo-se incapaz de continuar. Mas Deus não o abandonou. Ele enviou um anjo para alimentá-lo e fortalecer-lhe. Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde se refugiou em uma caverna. Nesse lugar,
Deus se revelou de uma maneira surpreendente. Ele não estava no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em uma brisa suave. Essa experiência ensinou a Elias que o poder de Deus não está apenas nos grandes atos, mas também em sua presença constante e serena. Deus renovou a missão de Elias, ordenando que ungisse novos líderes e preparasse Eliseu como seu sucessor. Elias encontrou Eliseu arando a terra com 12 juntas de bois, um símbolo de sua riqueza e responsabilidade. Ao lançar sua capa sobre Eliseu, Elias estava transferindo seu chamado profético. Eliseu, reconhecendo a magnitude desse chamado, deixou tudo para seguir Elias, tornando-se seu discípulo fiel. Ele se comprometeu totalmente à missão, demonstrando obediência e humildade. Essa parceria marcou um período de treinamento e preparação para que Eliseu continuasse o legado de Elias. Mesmo nos últimos dias de seu ministério, Elias continuou sendo um instrumento do poder de Deus. Um dos eventos marcantes foi sua repreensão ao rei Acasias, filho de Acabe. Após sofrer uma queda, Acasias enviou mensageiros para consultar Baal-zebube, o deus de Ecrom, sobre sua recuperação. Elias interceptou os mensageiros e proclamou que o rei morreria, pois havia buscado um falso deus em vez do Senhor. Acasias, furioso, enviou tropas para prender Elias, mas o profeta orou, e fogo do céu desceu, consumindo os soldados. Esse episódio reforçou que Deus não tolera idolatria e que sua palavra é soberana. A despedida de Elias foi tão extraordinária quanto sua vida. Sabendo que seria levado ao céu, ele e Eliseu percorreram várias cidades onde escolas de profetas existiam, sendo testemunhados por outros servos de Deus. Ao chegarem ao Rio Jordão, Elias usou sua capa para dividir as águas, e ambos atravessaram em terra seca. Enquanto caminhavam, um carro de fogo com cavalos de fogo apareceu, separando Elias de Eliseu. Elias foi levado ao céu em um redemoinho, um dos eventos mais impressionantes das Escrituras. Antes de partir, Elias deixou sua capa para Eliseu, simbolizando a transferência de sua autoridade profética. Eliseu, cheio do Espírito de Deus, continuou o legado de Elias, realizando grandes milagres e levando adiante a obra do Senhor. A história de Elias é um convite à reflexão sobre nossa própria jornada de fé. Ele foi um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, enfrentando medo, dúvidas e exaustão, mas Deus o usou de maneira poderosa porque ele confiou no Senhor. Elias nos ensina que a verdadeira força está em obedecer a Deus, mesmo quando o caminho parece difícil. Sua história não é apenas sobre milagres e confrontos, mas sobre um relacionamento profundo com o Criador. E você, está disposto a confiar em Deus e seguir seu chamado? Que possamos nos inspirar na vida de Elias e buscar uma fé inabalável. Obrigado por acompanhar até aqui. Inscreva-se no canal Bíblia pela Fé, deixe seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus. Até o próximo vídeo e que o Senhor abençoe sua vida.